Bom, na aula de hoje nós vamos abordar o tema de redes 802.11. Essas redes são redes locais sem fio. Tá? Na aula anterior, nós abordamos o tema de rede sem fio e nós vimos os principais problemas de uma transmissão no ambiente sem fio, vimos alguns padrões para redes celulares, vimos o protocolo CDMA. Então, em seguida, dando continuação a este tema de redes sem fio, hoje nós vamos falar especificamente de uma rede, que são as redes 802.11, que são as redes que é o padrão mais utilizado para uma rede sem fio em um ambiente local, ou seja, num ambiente de uma sala de aula, num ambiente de um escritório. Então, é o padrão mais usado para uma rede local sem fio. Bom, primeiramente nós vamos falar da arquitetura da rede 802.11. Tá? Então, como vocês podem ver aí ao lado, na figura ao lado, nós temos aí duas redes sem fio, né, a BSS1 e a BSS2, com terminais móveis. Elas estão ligadas a um hub, ou um switch, ou até mesmo um roteador, que está ligado à internet. Então, é uma arquitetura típica de uma rede sem fio, né, de redes sem fio ligadas à internet. Nós podemos ver que temos aí um host sem fio que se comunica com a estação base. A estação base, neste caso, vai ser um ponto de acesso, ou AP. Então, vocês podem ver aí um triângulozinho vermelho com uma anteninha, que é justamente o AP ou o ponto de acesso para essa rede sem fio. Nós vamos chamar de BSS, né, que é Basic Service Set, justamente essa célula onde nós temos o AP e os diversos terminais móveis nessa rede sem fio. No modo infraestruturado, o que contém o BSS? Ele contém, né, os hosts sem fio e o AP, que no caso é o equivalente à estação base na rede celular. E no modo ad hoc, nós temos somente os terminais móveis. Então, nós não temos o AP. Não existe esse elemento que justamente gerencia essa comunicação entre os hosts móveis e o switch ou roteador ou hub. Tá? Então, no modo ad hoc, os próprios terminais vão se encarregar de fazer o roteamento. No modo infraestruturado, já existe esse elemento, que justamente é o AP, ou o ponto de acesso, que faz essa ligação entre a internet e a rede sem fio. Como é que é feita, então, a associação de canais no protocolo 802.11? Tá? Então, nós temos que no 802.11b, o espectro de frequência de 2.4 até 2.485 GHz. E esse espectro, ele é dividido em 11 canais. Então, nós temos 11 canais, cada um com uma frequência. O administrador ele vai escolher um determinado canal para aquele AP operar. E pode existir uma interferência, ou seja, pode ser que um AP do vizinho, vizinho àquele AP, ele também tenha escolhido aquele mesmo canal. Isso pode causar uma interferência, o que vai diminuir a qualidade do sinal. Né? Então, nós temos 11 canais disponíveis que podem ser configurados para um determinado AP, só que pode acontecer interferência porque podem existir dois APs próximos, né, um do outro, e os dois escolherem o mesmo canal. Então, isso pode causar um ruído, uma interferência na comunicação. Um host ele tem que se associar a um AP. Então, nós vamos ver agora como é que um host faz para se associar a um AP. Ele faz como? Ele varre os canais e vê quais são os APs que podem ser alcançados através daquele canal. Então, ele escuta esses quadros de sinalização que são enviados pelos APs, que contém o quê? A identificação do AP, que é chamado de SSID, e contém também o endereço MAC. Então, ele varre esses canais, o host, ele está se aproximando de uma área, digamos que tenha diversos APs, ele vai varrer esses canais e vai receber esses quadros desses APs. Ele seleciona um AP para se associar, então ele vai escolher um determinado AP para se associar. Ele pode realizar autenticação, ou seja, pode ser que seja necessário o host ele enviar uma chave, ele conhecer a chave para poder se conectar a um determinado AP. Por que existe isso? Por motivo de segurança. Então, é preciso que, justamente, se você não quer deixar qualquer terminal móvel se associar a um AP, é preciso que esse terminal móvel ele conheça uma chave para poder se conectar neste AP. Esse assunto será abordado em uma próxima aula.
E ele vai executar, o host vai executar tipicamente um protocolo DHCP para obter o endereço IP e as configurações de rede necessárias para ele se conectar à internet. Tá? Então é dessa forma que o host faz para se associar a um AP, né, no protocolo 802.11. Vamos ver agora qual é o protocolo que o 802.11 ele usa para padronizar o acesso ao meio de transmissão. Então, dado que eu sou um host, eu quero entrar na rede local. Então, a primeira coisa são esses quadros que são enviados pelo AP com os seus dados que o host vai receber e com isso ele vai poder se conectar a essa rede. Tá? E agora, qual é o protocolo que é usado entre, né, que os hosts usam para acessar o meio de transmissão e o AP também? Vamos ver agora, é um protocolo de multiprocesso. Como o protocolo Ethernet, que vocês já viram em aulas anteriores, ele usa o CSMA-CA, ou seja, é um acesso aleatório e a estação sempre escuta o meio antes de transmitir. Então, não existe colisão se uma transmissão ela está em andamento, porque a estação escuta o meio antes de transmitir. Uma outra característica que é diferente do Ethernet. No que o CSMA é diferente do Ethernet? Por quê? Porque ele não detecta colisões, ele transmite os quadros até o fim. Então, ele não vai detectar se ocorreu uma colisão. Tá? Ele usa confirmações, ou seja, ele usa acknowledgements. Por que ele usa? Porque como ele não detecta colisões, então se ele não detecta uma colisão, como é que ele vai saber que houve sucesso numa transmissão? Ele não pode saber se ele não receber um ACK. Então ele usa o ACK para o receptor poder confirmar uma transmissão. E por que o 802.11 ele não detecta colisão? Qual é o motivo dele não detectar? Por que ele não é similar ao padrão Ethernet que detecta colisão? Por quê? Porque existe uma dificuldade, tá, intrínseca ao terminal sem fio, que é detectar as colisões no momento que ele está transmitindo. Porque quando ele está transmitindo o sinal com uma certa potência. E ele está recebendo um sinal com uma potência menor, uma potência mais fraca, que é o que está chegando. Então, existe essa dificuldade dele estar recebendo e transmitindo sinais ao mesmo tempo, tá? E também existe um segundo problema, que é o problema do terminal escondido, tá? Se o terminal, como vocês podem ver na figurinha aí abaixo, tá? Se o terminal A está escondido do C, o C jamais poderia detectar uma colisão desses dois sinais que estão chegando em B, porque o sinal de C não chega em A. Então, ele não poderia nunca detectar essa colisão. A colisão justamente iria ocorrer, porque os dois sinais estão chegando juntos em B, os sinais de A e C, mas nem A nem C seriam capazes de detectar essa colisão, porque um não está escutando o outro, um terminal está escondido para o outro. Então, esse é um outro motivo, tá, que impede que um protocolo com detecção de colisão seja usado numa rede sem fio. Bom, vamos ver agora, então, o protocolo que foi padronizado, que é o protocolo CSMA-CA. É o protocolo MAC, que é o padrão para o 802.11. Tá? O protocolo CSMA-CA, vamos ver a característica no emissor. Como é que funciona esse protocolo no emissor? Tá? Então, dado que eu tenho um emissor, sou um terminal móvel, estou querendo transmitir uma informação. Tá? Qual é o protocolo, qual é o algoritmo que vai ser usado, tá, pelo protocolo CSMA-CA? No passo 1, o que a estação faz? Vocês podem ver ilustrado na figurinha ao lado, tá, um emissor e um receptor. Tá? No passo 1, se o canal estiver livre, o que a estação faz? Ela espera um pequeno tempo, que é o tempo de diffs, e transmite todo o quadro. Ela vai transmitir. Tá? Ela escutou durante um tempo que vocês estão vendo assinalado no diagrama aí ao lado, que é chamado de diffs, ela escutou, não tinha ninguém transmitindo, então ela vai transmitir, tá? Vocês podem ver em verde aí os dados que ela está transmitindo, tá? Estamos fazendo um cenário supondo que não ocorreu uma colisão. Ela conseguiu escutar o meio durante um tempo e transmitiu. No passo 2, é o outro caso. Se o canal estiver ocupado, o que a estação vai fazer, tá? Ela inicia um tempo de back-off aleatório. Então, ela sorteia um tempo aleatório e inicia esse tempo. Por exemplo, 10 segundos. Estou dando um exemplo qualquer. E toda vez que o meio estiver livre, ela vai estar observando o meio, ela decrementa esse tempo de
ele permanece com aquele valor. Quando ela observa e o meio está livre, ela vai decrementando esse tempo de back-off. Então, por exemplo, se ela tirou um tempo aleatório igual a 10 segundos, ela vai decrementando esse tempo cada vez que ela observa o canal e o canal está livre, tá? Quando esse tempo chegar a zero, o que a estação faz? A estação vai transmitir, ela vai enviar o seu dado, tá? Ela vai tentar enviar o seu dado e vai transmitir. Se não chegar um AQ, o que significa? Se não chegou um AQ é porque ocorreu uma colisão. Ela transmitiu junto com uma outra estação. Então, o que ela faz? Ela vai repetir o passo 2, ou seja, antes ela vai aumentar esse tempo de back-off, então se ela tinha escolhido 10 segundos, ela vai aumentar este tempo de back-off e vai repetir o passo 2, repete todo o procedimento para tentar transmitir de novo. E agora o que o receptor faz? Tá? A gente viu o procedimento no emissor. O que o receptor vai fazer? Vocês podem ver na figurinha aí ao lado que tem um tempo que é marcado de CIFS, nesse diagrama temporal, e tem um AQ. Então, quando o receptor ele recebe um quadro e esse quadro está ok, quer dizer, não houve colisão, ele chegou com sucesso, o que ele faz? Ele espera um tempo CIFS e envia o AQ, para que o emissor, né, ele saiba que a sua transmissão obteve sucesso e que ele não vai precisar mais de transmitir esse dado. Então, como nós podemos ver, o protocolo CSMA-CA, ele é bastante simples, né? O CA justamente é de collision avoidance, quer dizer, ele evita colisões, o quê? Com este procedimento que nós acabamos de ver. Então, vamos explorar um pouco mais essa ideia de evitar colisões, tá? Nós vimos um modo de operação do protocolo CSMA-CA, que é o modo que nós acabamos de ver, que a estação escuta o meio, se o meio está livre durante um determinado intervalo de tempo, ela vai transmitir os seus dados. Podem ocorrer colisões nesse cenário, porque duas estações podem escutar durante esse mesmo tempo e elas transmitirem simultaneamente e ocorrer uma colisão. Então, vamos ver quais são os procedimentos, o que a gente pode fazer para evitar essas colisões, ou seja, para que os quadros de dados não colidam. Então, qual é a ideia principal? É um outro modo de operação do 802.11, é através da reserva. A ideia é permitir ao emissor reservar um canal, tá? Ao invés de acessar, como nós vimos anteriormente, o meio de transmissão quando ele quer transmitir. Tá? Então, a ideia é fazer com que ele faça uma reserva e depois transmita o seu quadro. Qual é o principal objetivo? É justamente evitar colisões de quadros longos. É para que a colisão, se ela ocorrer, ela vai ser uma colisão de um quadro pequeno, de um quadro de reserva. Então, vamos ver qual é o procedimento que o emissor faz. Ele primeiramente envia pequenos pacotes, que são os pacotes RTS. Tá? Que é a sigla para Request to Send. Então, ela envia para o AP, para o ponto de acesso, esses pacotes usando o protocolo CSMA-CA, que nós acabamos de ver, né, no slide anterior. Tá? Esses pacotes RTS, eles são ouvidos pelas estações que estão na área de cobertura desse terminal móvel. Tá? Então, todas as estações que estão ao seu alcance vão ouvir esse pacote RTS. Tá? Os pacotes RTS, eles podem colidir, mas como eles são pequenos, eles não vão causar um atraso muito grande. Eles são pacotinhos pequenos. O AP, quando ele recebe um pacote desses, ele envia um outro pacote, que é o pacote CTS, chamado Clear to Send, em resposta ao RTS. Esse CTS é recebido por todas as estações que estão em alcance daquele AP. Então, todas as estações que estão naquela rede local sem fio, obrigatoriamente elas vão receber esse pacote CTS. Por quê? Porque todos os pacotes transmitidos pelo AP são recebidos pelas estações que estão na área de cobertura daquele AP, que estão sendo atendidas pelo AP. Então, todo mundo recebe esse pacote, que é o quê? Uma confirmação do AP para uma reserva que foi feita por um terminal móvel qualquer. O emissor, então, pode transmitir o quadro de dados, porque ele recebeu um ok do AP. O AP está dizendo para ele, pode transmitir porque eu te dou permissão. O canal está reservado para você. As outras estações, sabendo que existe uma extração que teve a permissão para transmitir, elas vão bloquear as suas transmissões.
E isso que? Isto evita completamente a colisão de quê? De quadros de dados. Esses pacotes pequenos, eles podem colidir, mas os quadros de dados, eles não vão mais colidir, porque se a estação não obtiver um ok do AP para a sua reserva, ela não vai transmitir o seu quadro de dados. Vamos ver agora um cenário justamente de troca desses quadros de reserva, RTS e CTS. Podemos ver aí na figura ao lado 3 elementos, o host A, o terminal móvel A, o AP, o segundo elemento, e o terminal B. Então vamos ilustrar que esses 2 terminais eles estão querendo transmitir. Tá? Então temos a linha do tempo, né? O tempo ele está indo em direção, né, para baixo aí do slide de vocês, né? Então vamos ver uma primeira mensagem de RTS enviada pelo A. Então, supõe o terminal móvel ele quer transmitir. Então, ele vai mandar uma mensagem. Então, nós vemos aí RTS-A. O terminal móvel mandou uma mensagem e enviou uma mensagem de reserva, que vai ser recebida pelo AP. Mas o terminal B também que quer fazer uma reserva. Ele também quer transmitir alguma coisa. Então, ele mandou uma mensagem RTS-B, que colidiu. Então, houve uma colisão. Tá? Então, mas essa colisão, ela durou pouco tempo. Repara que os quadros são pequenos, então essa colisão durou um tempo que é bastante pequeno. Então, o que eles vão fazer? Eles vão tentar de novo. Então, agora o RTS-A vai tentar de novo. Eles escolheram um tempo de back-off aleatório, decrementaram esse tempo enquanto o meio estava livre e o terminal A foi o primeiro que esse tempo chegou a 0, esse tempo de back-off, então ele vai transmitir agora. Então ele mandou o RTS-A. Dessa vez, o RTS não colidiu. Então, o que ele faz? O AP, ele manda essa permissão, ele envia essa permissão, esse CTS, para quê? Para que o terminal A saiba que agora o meio vai estar reservado para ele. Então, ele vai poder transmitir. Essa permissão chega para todos os terminais que estão sendo atendidos por aquele AP. Todos vão recebê-la. E, a partir daí, pode transmitir os seus dados. Vocês podem ver em azul aí na figura o pacote de dados de A, que é bem maior que o pacote RTS, que o pacotinho verde era pequenininho, agora está sendo transmitido por A. Então, ele teve direito, ele recebeu a permissão para transmitir, o meio foi reservado para ele e ele agora está transmitindo. E as outras estações que escutaram o quadro CTS bloquearam as suas transmissões, não vão mais transmitir durante esse tempo. Então, o meio vai ficar reservado para o terminal A e não haverá colisão quando o A transmitir os seus dados. Por último, no final, o A recebe o quê? O AQ. Tá? Então, o AP vai transmitir o AQ daquela informação. O receptor recebeu o quadro corretamente, transmitiu, e o AP agora transmite o AQ do quadro A. Então, o terminal A ficou sabendo que o seu quadro chegou corretamente e que ele agora, então, ele pode transmitir um novo quadro. Aquele quadro já chegou no receptor com sucesso. Tá? Então, nós vimos aqui que o 802.11, ele pode operar de 2 modos. Um modo é aquele modo que nós vimos anteriormente, ou seja, sem reserva. A estação, quando quer transmitir, ela simplesmente escuta o meio durante um determinado tempo. E aí, se o meio estiver livre, ela transmite. Tá? O que tem de inconveniente nessa abordagem é que a colisão ela pode durar um tempo longo, justamente por quê? Porque os quadros, eles são os quadros de dados, são quadros maiores, tá? Então, na abordagem anterior. Já nessa abordagem com reserva, existe, a colisão ela vai durar pouco, porque é uma colisão que dura só durante a transmissão do quadro RTS, tá? Mas o que a gente tem de desvantagem aqui é que você tem o overhead desses quadros, justamente são os quadros de reserva, tá? Todo esse tempo que é gasto, né, em envio de quadros RTS e CTS é um overhead no canal de comunicação, ou seja, o canal está sendo usado para transmitir uma informação a informação não são os dados do usuário, são mensagens de controle. Então, existe esse overhead nessa abordagem de reserva, tá? A vantagem dela é que ela diminui o tempo de colisão, tá? Então, agora, se você pensar nas duas abordagens, na abordagem sem reserva e na abordagem com reserva, o que você acha que pode ter, né? Em que cenário essa abordagem com reserva ela seria mais adequada? Tá? Se você pensar um pouquinho, né, para que tipo de situação essa abordagem é mais adequada e para que tipo de situação a outra abordagem sem reserva é mais adequada? Tá? Se você pensar um pouquinho, se o tamanho do quadro de dados ele for muito grande, essa abordagem é vantajosa. Por quê? Porque isso diminui o tempo da colisão.
Já se o usuário ele estiver usando transmitindo quadros muito pequenos, essa abordagem não é vantajosa. Por quê? Porque a colisão ela duraria muito pouco, porque os quadros dele são quadros pequenos. Então essa abordagem já não é tão vantajosa, porque o tamanho do quadro é pequeno, a colisão iria durar pouco, então não vale a pena esse overhead justamente de transmissão desses pacotes de controle. Tá? Então, uma abordagem é vantajosa quando os quadros são pequenos, que é a anterior, e esta abordagem com reserva ela já é mais vantajosa quando os quadros são grandes. Por quê? Porque evita que a colisão dure muito tempo. Tá? Então, o protocolo 802.11 ele tem esses dois modos de operação, o modo com reserva e o sem reserva. Tá? Todos dois usando, né, o protocolo CSMA-CA, como nós vimos. Então, vamos ver agora um outro tópico relacionado ao 802.11, que é o endereçamento. Como é feito o endereçamento no 802.11? Nós vimos aí que nós podemos ver 4 campos de endereços. Vamos identificá-los. O primeiro campo, né, que é o address one, que está aí, é o quê? É o endereço MAC do host sem fio ou AP de quê? De destino, de quem vai receber o quadro. Então, o primeiro campo é o destino, quem vai receber o quadro. O endereço 2 é quem? É quem transmitiu o quadro. Então, é o segundo endereço que nós vemos aí, é da fonte, ou seja, o host ou o AP que transmitiu esse quadro. O endereço 3 é o endereço da interface MAC do roteador ao qual esse AP está conectado. Ou seja, eu tenho lá uma topologia de rede, eu tenho um AP que pode estar conectado a 2 ou mais roteadores, a 1, 2 ou 3 roteadores, e nesse campo aí, o que vai estar gravado é o que? O endereço MAC da interface de roteador ao qual o AP está conectado. Nós vamos ver um exemplo mais adiante, vai ficar bem mais claro o porquê, né? Por que tem que ter este endereço neste quadro do 802.11. Através do exemplo vai ser melhor para vocês entenderem. E o endereço 4, que é usado somente no modo ad hoc, que nós não vamos abordar aqui nesta aula. Quando a rede opera em modo ad hoc, nós só vamos abordar quando ela opera em modo infraestruturado. Então, não interessa para a gente aqui no contexto dessa aula. Bom, então vamos ver agora como é que funciona o endereçamento. Justamente agora a gente vai ver por que a gente precisa daquele terceiro endereço, tá? Só que suponha aí na figura ao lado, vocês estão vendo, né, um roteador que está ligado à internet e que está ligado a uma rede local sem fio 802.11. Tá? O roteador está ligado no AP. Então, temos o roteador R1, temos o AP e temos um host H1. E temos aí um pacote que está saindo do roteador para o AP. Então, vamos considerar esse pacote, ele vai de R1 para H1, então o roteador ele tem um pacote que deve ser entregue para o host H1 que está na rede local sem fio, tá? O R1, ele não sabe que existe esse ponto de acesso, ele só conhece o quê? O H1 que ele vai entregar, tá? Então, o R1, o que ele vai fazer? Ele vai enviar um quadro Ethernet, onde o endereço MAC é quem? É H1, é o host de destino, tá? Ele quer entregar justamente um pacote para quem? Para o H1. Ele tem um pacote cujo endereço IP de destino é o H1, então ele vai justamente usar o ARP para descobrir qual é o MAC de H1, que nós já vimos como funciona o protocolo ARP em aulas anteriores. Então, ele vai montar esse quadro da camada de enlace, cujo endereço de origem, né, da camada MAC é o quê? Ele, R1, e o endereço de destino da camada MAC, justamente é o quê? É o endereço de quê? O MAC do host H1. Ele vai montar esse quadro Ethernet. O AP, ele não conhece endereços IP, ele trabalha na camada de enlace. Então, ele vai receber somente o quê? Esse quadro Ethernet que ele recebeu de R1, cujo MAC de origem é R1 e o MAC de destino é H1. Ele recebe esse quadro. E aí, o que o AP faz? Ele vai converter esse quadro. Ele recebe um quadro, que é um quadro Ethernet, do padrão 802.3, enviado pelo roteador R1, e ele vai converter para um quadro 802.11, que é um quadro justamente
do padrão dessa rede local sem fio. Então, ele atua aí como conversor. Ele vai converter um quadro de um padrão, então ele fala, esse AP ele tem uma porta Ethernet para receber esses quadros do roteador, que está falando o protocolo Ethernet com ele, e ele tem justamente um conversor que converte esse quadro do padrão Ethernet para o 802.11, que é o quê? O padrão, é o protocolo que ele se comunica com todos os hosts móveis. Então, ele vai fazer essa conversão justamente de um quadro para outro. E agora, continuando o exemplo, vamos ver o que vai acontecer. O quadro, repara, aí está chegando no H1. E o que esse quadro contém? Agora nós vamos ver a utilidade daquele campo, que é o terceiro endereço. Ele contém como endereço de destino H1, endereço MAC de H1, como endereço de origem. Então, quem mandou esse quadro para o H1 foi quem? Na camada MAC foi o AP que fez a conversão e montou esse quadro. E ele contém nesse endereço 3 o quê? O endereço MAC de R1. Para que serve isso? É justamente se H1 quiser agora mandar algum quadro destinado a esse roteador R1, ele precisa conhecer o MAC de R1. Então, ele vai colocar este campo justamente se ele mandar algum quadro para R1. Então, ele precisa saber qual é o MAC do roteador que enviou esse quadro para ele. Então, esse campo aí, endereço 3, ele tem essa finalidade, informar ao host H1 o quê? Qual é o MAC do roteador que está enviando aquele quadro para ele. Tá? Então, é para isso que serve esse terceiro campo de endereço. Vamos ver agora o cenário, continuando aquele cenário, né, vamos ver o que ocorre se o H1 responde para R1. Então, suponha que o H1 tenha recebido um quadro de R1 e ele agora vai enviar uma resposta. O que ele vai fazer? Tá? Ele vai montar um quadro 802.11, que é o protocolo que ele fala, que ele se comunica com o AP. Ele se comunica com o AP através do protocolo 802.11. E o que contém esse quadro? No endereço 1, que vocês estão vendo aí ao lado, é o quê? É o endereço do AP, que é o destino. O destino é o AP. Quem é o emissor? Quem é a fonte deste quadro? É o H1. Então, nós vemos o MAC do H1. E quem é o roteador? Justamente para o qual esse quadro está endereçado. É o roteador R1, que ele coloca aqui no endereço 3. Ele pode colocar este endereço aí, por quê? Porque ele recebeu já um quadro de R1, então ele sabe o MAC de R1, que justamente é o endereço MAC do roteador que ele quer encaminhar esse quadro. O que acontece quando justamente agora o AP recebe esse quadro? Ele recebeu um quadro no padrão 802.11. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esse quadro e vai converter para o padrão Ethernet. Então, ele coloca como endereço de destino o quê? O R1, o roteador. Ele tinha essa informação no quadro 802.11, então ele vai converter para um quadro Ethernet. Então, o destino desse quadro, né, é o quê? É o R1, é o roteador R1. E quem é a origem, quem está enviando isso é o AP, então ele coloca o endereço de origem, o endereço MAC do AP. Então, é dessa forma, é para isso que serve justamente esse terceiro endereço do quadro 802.11. É para que o host móvel e o AP, eles saibam o roteador, né, para o qual esses quadros eles estão sendo endereçados. Tá? Então, uma das funções de um AP, tá, uma função bastante importante, é fazer essa conversão. É converter um quadro do padrão Ethernet para o padrão 802.11. Então, é fazer essa conversão de quadros e vice-versa, né? Tanto do 802.11 para o Ethernet, quanto do Ethernet para o 802.11. É fazer a conversão desses quadros. Continuando um pouco mais a explorar os endereços de um quadro 802.11, nós temos aqui a duração, que indica a duração do tempo de transmissão de um quadro. Então, com isso, as outras estações elas podem saber que por quanto tempo aquela reserva vai ser feita, né? Se existe a reserva do canal, tá? Quanto tempo vai durar a transmissão de um quadro de dados? A informação dessa duração do tempo de transmissão está aí no próprio quadro, no cabeçalho do próprio quadro, tá? Um outro campo que também é usado é o número de sequência. Como nós temos uma transmissão confiável, ou seja, é preciso que o receptor ele envie um ACK, ele tem que enviar um ACK para o quê? Para um determinado quadro cujo número de sequência está indicado aí no cabeçalho.
Um outro campo é o tipo de quadro, se é um quadro RTS, CTS, se é um quadro de ACK ou se é um quadro de dados, é uma outra informação. E um outro campo também importante é um campo que indica se a criptografia é usada ou não. Então, esse campo que está aí ao lado, o app, chamado de app, ele está indicando se vai ser usada a criptografia ou não. Esse assunto também de criptografia será abordado numa aula posterior. Bom, vamos abordar agora, tá, um tópico importante em uma rede 802.11, que é a mobilidade. Só que nós vamos abordar a mobilidade dentro de uma mesma subrede. Nós não vamos abordar uma mobilidade em um ambiente maior, ou seja, quando o cliente, o terminal móvel, ele muda de subrede. No caso de uma mesma subrede, vocês vão ver que o problema é um problema que é relativamente fácil de ser resolvido. Então, se você olhar, qual é a pergunta que a gente quer responder? Como é que a gente pode manter conexões TCP enquanto o host móvel ele passa de uma BSS para outra? Ou seja, se eu estou acessando o meu e-mail ou estou acessando uma página web e se eu estou me deslocando, me movimentando, eu não quero que aquela minha conexão caia. Eu quero continuar o meu acesso. Então, como isso pode ser feito? Né? Se eu não mudar de subrede. Vocês podem ver na arquitetura ao lado que nós temos um roteador que está ligado, né, a um hub ou switch, e eu tenho duas LANs, né? Eu tenho uma que é a BSS1 e a outra que é a BSS2. E o host móvel está se movimentando entre essas duas redes locais, sem fio, tá? Mas elas estão dentro da mesma subrede, tá? Eu não estou mudando de subrede. Isso significa que quando essas BSS elas fazem parte da mesma subrede, é muito fácil de gerenciar a mobilidade. Por quê? Porque se o H1 ele permanece na mesma subrede, ele pode conservar o mesmo endereço IP. Não é necessário que o endereço IP mude, tá? Ele pode conservar o mesmo endereço IP, tá? E ele também vai permanecer no mesmo hub ou switch. Ele não vai trocar, ele vai estar ali no mesmo hub ou switch. No caso do hub, o que acontece? Vamos ver então dois cenários. Se eu tenho um hub e se eu tenho um switch. No caso do hub, é trivial, porque o hub é um simples repetidor, como nós vimos na aula de interconexão. Ele não tem protocolo implementado, né, na camada de enlace. O hub, né, relembrando o seu funcionamento, se ele recebe uma informação numa determinada porta, ele repete aquela informação em todas as outras portas de saída. Então, o que ele vai fazer? Tá? Se o terminal ele está aqui, vocês podem ver ao lado, o H1 ele está saindo da BSS1 e ele está indo para a BSS2, está indo para uma outra célula. Tá? O que vai acontecer? Ele vai se desassociar desse ponto de acesso AP1, porque o sinal dele vai ficando fraco, então ele se desassocia desse e passa para o AP2, que é um ponto de acesso que está recebendo o sinal dele mais forte. Então ele vai passar de um AP para outro AP. E isso não interfere no funcionamento do hub. Para o hub, isso é transparente. Ele está passando de uma BSS para outra e para o hub não tem problema, porque o que ele receber deste terminal, ele vai repetir em todas as outras portas. Então, se houver uma mensagem endereçada para H1 de um outro qualquer, que chegue do roteador ou de um outro terminal móvel qualquer, ela vai ser entregue corretamente, porque o hub, tudo que ele recebe numa porta, ele repete nas outras. Ele não faz nenhum encaminhamento seletivo. Então, não tem problema se o H1 ele está em uma BSS ou em outra. Isso não vai interferir no funcionamento do hub. Vamos ver agora este mesmo exemplo, mas agora com switch. Ao invés de um hub, suponha que ligado ao roteador você tem um switch agora. Como é que isso vai funcionar? O switch ele precisa saber qual AP o host está conectado. Por que ele precisa disso? Tá? Se você lembrar da aula de interconexão, tá? O switch ele faz um encaminhamento seletivo. Então, ele precisa saber onde o terminal ele está conectado, em que interface. Tá? Então, os switches, relembrando um pouquinho, como eles montam as suas tabelas? Os switches eles montam as suas tabelas através do aprendizado. Então, o switch, ele observa as mensagens que estão passando na rede e, a partir, né, do MAC de origem dessas mensagens, ele monta essa tabela. Então, o que ele vai ter? Ele vai ter, inicialmente, se você olhar para a figura ao lado, o H1 ele está conectado no AP1. Então, toda a mensagem que chegar para H1, ele vai encaminhar por esta interface que está ligada ao AP1, porque ele já aprendeu que o H1 está conectado ali.
Do momento que o H1 passa para a AP2, ele vai demorar um tempo até ele aprender que o H1 está conectado agora numa outra interface, que é essa interface que o liga ao AP2. Então, vai demorar um certo tempo para isso, tá? Justamente para o switch ele aprender esta nova informação. Então, se existe uma mobilidade excessiva, o que ocorre? Se o host está se movimentando muito rapidamente, não dá tempo para quê? Para que o switch ele aprenda que ele está saindo de uma área, indo para outra, indo para outra, indo para outra. Então, é mais difícil para o switch lidar com esta mobilidade excessiva. Fica complicado, tá? Então, nesse caso, tá? O que pode acontecer se esse host H1 está se movimentando rapidamente? Pode ser que um pacote chegue para ele, o switch ainda não tenha aprendido que ele agora está na BSS2 e envie o pacote pela interface que está ligando, né, o switch ao AP1. Então, ele vai enviar numa rede local que o H1 não está mais, ele não faz parte mais daquela rede, ele já se moveu para a rede ao lado. Então, esse pacote não vai chegar no seu destino. Então, isso é um problema. Qual é a possível solução para esse problema? Uma possível solução para esse problema é fazer o seguinte, tá? Suponha que o AP2, ele acabou de detectar, o H1 chegou na minha área. Então, eu tenho um novo host que está aqui na minha área agora. Então, ele envia uma mensagem em broadcast para informar ao switch que agora eu tenho um novo host que acabou de chegar, um novo terminal móvel. Então, com isso, imediatamente, o switch ele fica sabendo, quer dizer, ele aprendeu que existe um novo host ali, que se conectou naquele AP, que acabou de chegar naquela rede, tá? Então, nós vimos agora, né, como é que a mobilidade, ela pode ser, o que pode ser feito para que seja permitida essa mobilidade dentro de redes que estão na mesma subrede. Então, eu tenho redes locais que estão na mesma subrede, ou seja, o IP ele pode ser conservado. No caso de subredes diferentes, aí o problema é mais complexo e aí nós não vamos abordar esse tópico nessa aula, tá? Então, por hoje, né, nós vamos terminar a aula. Nós vimos o protocolo 802.11, que é o principal padrão para a rede local sem fio. Vimos que ele é baseado no protocolo, né, de múltiplo acesso CSMA-CA, que é um protocolo aleatório que evita colisões, e nós vimos como a mobilidade pode ser tratada em um ambiente, né, dentro de uma mesma subrede, nós vimos que isso pode ser feito de uma maneira relativamente fácil, tá? Então, vamos finalizar a aula de hoje. Até a próxima.